O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Bilangeri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Olá, galera, tudo bem? Tomara, vocês estão ouvindo Cyberliterando. Eu sou Gabriela Blangeri. E eu sou a Natália Nogueira, e hoje nós temos alguém que foi muito esperada nesse podcast, que é uma pessoa que vocês provavelmente escutam a gente falar praticamente todo episódio, se não todo episódio, que é a Bruna, que escreve com a Gabi. Ela é autora de All About Her e Pupila e Sim Chef, que ela escreve com a Gabi, essas duas últimas fanfics. Então, Bruna, seja muito bem-vinda e, por favor, se presente. Obrigada. Queria agradecer primeiro o convite, porque esse projeto é uma coisa que vocês estão fazendo que eu acho muito bacana. Eu sou a Bruna, eu escrevo com a Gabi e tenho alguns anos de fanfic e é muito legal estar aqui. E eu sou uma pessoa muito tímida quando tenho que falar com outras pessoas, então é isso. Finge que não tem ninguém ouvindo, até porque é quase esse nosso número de ouvidos. Brincadeira, gente, eu amo vocês, um beijo. Meu Deus, quem ouvia vai parar de ouvir agora. Depois dessa. Gente, brincadeira, vocês são tudo, tá? Deixa o like aí. Eu me perdi, eu fui fazer piada e eu me perdi. Eita. Quem vai falar sobre fanfic, Gabi? É isso, entendeu? Porque não é o que a gente fala nesse podcast. A gente só fala sobre isso, Bruna. Que surpresa. Bom, eu achando que era outra coisa. Bom, então a gente já vai começar fazendo a nossa primeira pergunta, tá? É uma coisa que eu acho que as pessoas devem ter curiosidade de saber, né? A gente sabe que você é uma fanfiqueira raiz, como a gente chama aqui no nosso podcast, né? Ou seja, você está aqui desde os primórdios, desde The X Factor, né? Passou por todas aquelas fases boas e horríveis, enfim. E aí, mas como você conheceu as fanfics, né, no geral, assim, não necessariamente só as fanfics Cameron, né, foi tipo, primeiro foi com o Proibidão, né, no caso, que aqui a gente não menciona o nome do casal, tá, isso é uma coisa muito importante, como é a primeira vez que você vem aqui, você tem que saber, a gente não fala o nome do casal, a gente só fala Proibidão. Então foi Gabi, há 5 segundos antes. Acabou de falar. Cameron, então a gente não menciona elas. Enfim, a hipocrisia. É só o Proibidão. Foi um ato falho, é só pra fingir. Enfim, mas como foi que você conheceu as fanfics, então? É um pouco de vergonha nisso, porque foi com Demi Lovato e Joy Jonas que eu conheci a fanfic, na verdade. Eu devia, sei lá, ter uns 11 anos, por aí, 11, 12. Aí, li a primeira história, acho que foi com o Joe e a Demi, então o Nick e a Miley, pro terror da Bianca, e depois foi só Demi e Selena, que aí quando o mundo se expandiu e os astros se alinharam, e daí fui até o X Factor. Eu conheci o Proibidão através da Demi, pelo X Factor, e é isso, acho que foi esse o início que eu conheci as fanfics, né? Então, tem aí um abismo entre o início e o Proibidão que estamos hoje. Se vocês repararem, a Demi Lovato fodeu a vida de todo mundo depois que ela entrou na X Factor. Entendeu? Ela basicamente cagou na cabeça de todo mundo. Eu era tão feliz, sabe? Lembro as minhas histórias com a Demi, com o Joe, era tão mágico. E daí, por causa da Demi, foi para outro casal, e agora estamos aqui. Gente, a Demi Lovato ela é um ritual de passagem na vida de qualquer pré-adolescente ou qualquer adolescente. O povo começa lendo com ela, ou vai ver o The X Factor aí, chega no fim. É sempre assim, gente. Obrigada, Demi Lovato, por tudo, pela sua contribuição. A gente te ama. Ô, Bruna, você falou, né, de como você teve conhecimento através da leitura de fanfics, mas e quando você falou assim, vou começar a escrever essa merda, eu vou investir na minha escrita através das fanfics? Caraca, eu acho que, sei lá, eu não sei, porque quando você está lendo, e como eu li uma quantidade muito grande de história,
Eu sempre fui muito criativa, então eu meio que imaginava outros rumos para a mesma história, ou entrelaçando duas histórias ou mais. E até um dia que eu peguei e falei assim, cara, eu queria tanto ler um tipo de história, por que que eu não escrevo essa história? Daí eu peguei e comecei a estruturar uma história, que, meu Deus, até vergonha de falar, mas acontece com todo mundo. Eu fui estruturando as coisas, o que eu queria colocar, não sabia muito bem esse negócio de plot, nem mesmo de escrever, direito de escrever, mas fui fazendo, fui postando, e acaba que você, no processo de escrever e lendo, você, pelo menos para mim, eu construo muito mais fácil a minha história, porque eu meio que desenvolvo, não basear, mas desenvolver a sua própria história vendo e pensando em outras perspectivas. Então, acho que foi nesse momento que eu queria ler um tipo de história que eu pensava que poderia ser melhor. Daí eu falei, vou dar uma chance. Escrevi a primeira parte e primeiro capítulo e nunca mais parei. É isto. E qual foi a primeira história? Só pra saber. Ai, cara, Foi um dia eu falo que te amo. Semi, foi Semi. Amo. Semi é tudo, gente. Não, Gente, não foi. Mas é melhor a gente acreditar que foi. Na verdade, a primeira foi Demi Lovato e Joe Jonas. Sai até com Semi, dificuldade. tudo. A gente acaba conhecendo muita gente quando a gente escreve fanfic, né? Tipo, nós aqui, nós três aqui, é literalmente isso. Então, a gente queria saber como é essa experiência para você de conhecer pessoas. Você conheceu muitas pessoas que você vai levar para sua vida ou não? Quando Só acabar para de você falar parar de bem falar com a dela, gente. Bruna. Zoeira. Só para você falar bem dela. Ela fez essa Esse é o pergunta para momento. isso. Essa pergunta foi sugestão do Rafael, não foi nem minha, tá? Eu vou jogar aqui logo na rodinha, eu vou expor o Rafael. Nossa, então Para falar do dele, então. Rafael. Do Para falar Rafael também, dele, falar então. mal. Mas isso é muito louco, porque como eu comecei nesse mundo de fanfic muito novinha, eu não tinha muita noção de realidade, eu tinha os meus amigos da escola e tal. Mas quando a gente começa a entrar em um grupo que tem um interesse, né, conjunto, você começa a conhecer outras pessoas e afinidades, isso é bizarro, mas é muito interessante, que ao mesmo tempo que você tem medo daquela pessoa, se eu, sei lá, não sei quem ela fala que é, você cria uma afinidade tão grande que você realmente conhece um amigo. Ao longo dos anos, eu fui conhecendo um monte de gente que eu tenho na minha vida até hoje, a Gabi é uma delas. Entre trancos e barrancos, ela tá aí, mais de muitos anos. Eu nunca sei quantos anos, mas foi antes até mesmo do Proibidão, antes do X Factor, eu acho, se não me engano. A gente se conheceu Oi? de Factor, tá doida? Claro que foi! Tu Bruna, escrevia antes do X Factor. foi em I'm Gonna Get You Good, a fanfic que a gente não menciona aqui, by the way. Você me pediu em casamento nos comentários. Só Deus pra do você céu. Bruna, a gente a tem isso em memória. comum, então. Meu Deus, tem mel, né, Gabriela? Tem mel. Que ódio. Impossível. É a única explicação que tem. São as ondas do cabelo azul dela. Ah, vai te fuder. Mas isso é uma das coisas que, tipo assim, que chama mais atenção. Eu nem conhecia, foi uma brincadeira. Eu chamei uma das autoras que eu mais gostava. E aí, a gente tem uma amizade até hoje, assim como várias outras pessoas. Então, eu acho que o mundo que a fanfic criou para mim fora da minha vida, né, como é que eu falo, da minha vida particular, e que o mundo online acabou fazendo parte da minha vida depois de um tempo com amigos e outras pessoas para trocar experiência também. Nem todos eles permanecem na nossa vida, como o Rafael está fazendo hora extra já com todos os spoilers que ele manda. Mas é isso. Gente, o Rafael vai ser cancelado. Gente, eu Ai. estou numa batalha com o Rafael, tá difícil. Um beijo, Rafael, para você, inclusive, porque ele deve estar ouvindo o episódio. Se não tiver, vou arrebentar ele. Ele tem obrigação de ouvir, palhaço. Bruna, a gente vai agora, né, falar das fanfics que a gente tanto gosta. Então,
Primeira pergunta que a gente vai fazer é sobre All About Her, né? Que a gente sabe que é uma história muito especial e muito gigante, assim, no sentido mesmo da mensagem que ela passa. Uhum. Então, a gente queria muito saber como é para você saber que você tocou tantas pessoas com a sua escrita, com a mensagem que você passa através dessa história específica. Cara, é um pouco bobo pensar nisso, mas é uma das paradas que eu mais fico emocionada até. Eu já chorei várias vezes para Gabriela, mandando o áudio quando eu tava fazendo meus pensamentos sobre ela, Bauer, falando, meu Deus, tanta gente gosta, tanta gente se sentiu bem lendo. Então, eu acho que é uma das histórias que, é a história, né, que mais me tocou. E saber que outras pessoas se sentiram bem lendo, de alguma forma se sentiram representadas, ela foi escrita em 2015, ela foi um processo bem longo para mim. Então, muita coisa mudou, muita gente falou comigo, muita gente... Nossa, eu perco até o jeito de falar, porque ela tem tanta coisa para falar dela, que acabou afetando muito no meu pessoal, que eu fico meio balançada. Mas saber que atingiu o meu objetivo, que era justamente esse, fazer algumas pessoas que, pelo menos eu nunca vi uma história com a temática de All About Her. Então, fazer as pessoas se sentirem acolhidas e se sentirem parte da sociedade, se sentirem amadas, passar para elas uma mensagem de positividade no mundo que a gente tem, eu acho que foi uma das coisas que, assim, mais me tocou. A parte da história, a parte dos comentários, a parte de tudo. Mas ter essa certeza de que pode não ter sido muita gente, mas as pessoas que leram, as pessoas que sentiram a história, elas gostaram e algumas delas chegaram para mim e disse que literalmente mudou a vida delas. Então eu acho que isso é muito importante. E também para as pessoas que leram e aprenderam também algumas coisas. Não é, não tá tudo cientificamente certinho na história, mas é um caminho para as pessoas procurarem e abrirem os olhos também para essa temática e para a representatividade. Ouvir, né, galera? Tem que pesquisar as coisas que você lê, tá vendo? É uma coisa que a gente Isso, sempre bate exatamente, na galera. tecla aqui. E eu falo, E esse era um dos medos que eu tinha, na real, antes de eu escrever. Eu fiquei cozinhando ela, sei lá, uns 6 meses. Eu acho que a Gabi passou por todo o processo de alabarrer, na real. Antes de eu começar a escrever, meu medo que eu fiquei de estar falando algo muito errado, as pesquisas que eu fiz, tipo, era uma parada que eu realmente quis fazer e eu me empenhei a fazer e a não fazer errado. Pode não ser 100% certo o tempo inteiro, mas eu tentei o máximo não ser errada, usando as minhas palavras, mas a vivência de quem tinha aquela realidade. Então, isso que é importante na história, tá, gente? Se vocês forem escrever uma história diferente, que tenha a vivência de outra pessoa, escuta essa pessoa. Embora você vá escrever, mas escuta ela, porque é o mais importante. E, né, falando sobre histórias que tocam a gente, ou que tocam a pessoa que escreve, no caso você, além de All About Her, qual outra história sua te tocou? Óbvio, talvez não no mesmo nível, eu acho muito difícil, mas qual outra história sua te tocou? Eu acho que, assim, tem muita história minha que me tocou, que eu nunca postei, que não vale a pena falar, porque é umas coisas assim meio esparsas. Mas eu acho que quando o segundo sol solta, chegar, Bruna, solta as histórias para nós poder comentar se tocou a gente também ou não. Pra tentando, gente eu poder juro que opinar. eu tô tentando. Mas eu acho que uma das histórias que mexeu bastante comigo foi quando o segundo sol chegar. Ela teve uns problemas técnicos, mas eu estou fazendo de tudo para conseguir voltar com a publicação e terminar. Mas ela é uma história simples, objetiva, mas que, para mim, pode não parecer para as outras pessoas, mas para mim mostra uma evolução na minha escrita, no meu pensamento, no meu modo de ver o mundo até um pouco, que às vezes eu leio a história, eu falo, caraca, não acredito que foi eu que escrevi isso. Ou, como assim? Eu realmente bolei isso. E para mim me tocou dessa forma, porque é uma maturidade que a história em si, os personagens,
eles têm uma maturidade que eu tento todos os dias ter. Ainda não cheguei no nível de transcendência que os personagens, especialmente a Lauren, tem. Mas é algo que eu sinto dentro de mim, é meio que um objetivo. E isso mostra uma evolução para mim, tanto na minha escrita, tanto em mim como pessoa. Então, essa com certeza foi uma história que foi um degrau a mais na minha escrita e como pessoa. E Satisfaction, que ela foi meio que uma... Satisfaction andou para quando o segundo sol chegar poder correr. É literalmente isso. Porque nessas duas histórias eu vejo a minha evolução também como pessoa e como autora também, eu acho que é um dos mais especiais. E as histórias com a Gabi, que a gente sempre tentou tratar de... sempre tentou fazer sair um pouco da caixinha. Pupila é uma parada bem... com a pegada bem carioca, com a pegada bem assim... como é que eu posso dizer? Um pouco mais malandra, que eu vejo. E saiu muito da caixinha que a gente estava acostumado a escrever. Por mais que eu já escrevesse, já tivesse lido outras histórias no Rio, acho que Pupila foi ali o foco que eu falei, não, vamos fazer isso, mas vamos fazer direito. Sem trejeito europeu, sem costume americano, estadunidense. Não, vamos fazer tudo brasileiro. Então, aquilo ali acho que foi um marco muito, muito bacana para a gente. A maturidade que ela traz e também, claro, uma evolução constante como autora também. Olha, Falou. sobre o Segundo Sol, eu vou expor aqui, tá? Que eu já li e é tudo, é realmente tudo isso que ela tá falando e mais um pouco. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos lançar hashtag, vamos fazer campanha pra ela postar, porque é tudo, gente, sério. Eu tô até triste. Acho que eu vou reler, que eu acho que ainda tem Preconceito. Eu tô esperando o cachorro parar de latir pra eu conseguir fazer o comentário que eu ia fazer. Oh, how the tables have turned. Que ódio. É sempre o meu cachorro, os meus cachorros que atrapalham, então. Eu não tenho cachorro, então... uma coisa que eu achei muito interessante que você falou foi que era uma coisa sobre pupila, foi que era uma coisa que nem você e nem a Gabi estavam acostumadas a escrever. Mas eu acho muito engraçado, porque é uma coisa que eu sempre comento com a Gabi, inclusive foi uma coisa que a gente comentou muito no nosso episódio, no último episódio do Entrevistando, que a gente estava debatendo sobre Sim Chefe e tudo mais, como é muito difícil você encontrar histórias que fanfics, no caso, né? Fanfics Cameron. Que realmente se passem no Brasil e tenham trejeitos e realmente características regionais, sabe? Não uma coisa assim que tem essas coisas europeias que você falou, essas coisas norte-americanas, e aí todo mundo fica meio, mas isso aqui não é daqui. Então, eu falo, quando eu li, eu tive uma surpresa muito boa, porque obviamente, eu esperava que fosse boa, porque, né, vocês que escreveram, mas foi uma surpresa muito gigante, porque eu não esperava que fosse, assim, que eu fosse me identificar tanto, no sentido de ser aqui, sabe? Realmente conseguir me enxergar num relacionamento e numa vivência como aquela, sabe? Porque, literalmente, qualquer pessoa pode se identificar com as histórias. E, sei lá, eu só quis comentar isso mesmo, porque eu acho muito legal. Não, mas isso é importante, porque esse foi o nosso objetivo. A gente, quando estava estruturando a história, falou assim, vamos colocar tudo, porque a Gabi é carioca, eu passo boa parte do tempo do ano no Rio, eu moro no interior do Rio, e assim, eu sou apaixonada pelo Rio, e a Gabi também. Então, assim, quase todas as minhas histórias, depois de Pupila, praticamente, elas se passam no Rio. E daí, quando a gente estava estruturando, a gente falou assim, cara, vamos botar todos os elementos cariocas que tem. A Lapa, vai Maracanã, vai o Flamengo, porque tem que ir o Flamengo, vai a cervejinha, vai problema com o prefeito, que é o que a gente sempre tem, vai prefeitura, vai tudo. Foi exatamente isso que a gente quis. Não adianta a gente pegar a Lorde, vamos colocar ela de jaqueta de couro e botina, num sol de 70 graus no Rio de Janeiro. Então assim, não condiz. Corta pra Gabi saindo de coturno no calor do Rio de Janeiro. De coturno, mas de short, porque... Só ela no Rio de Janeiro. Mas de short, que eu sou dessas.
mas você falando, você é de São Paulo, se eu não me engano. Opa, não sei se podia falar ou não, mas acho que você Não, não eu é do sou de São Rio. Paulo. Sou do É. interior de São Paulo. Então, você ter sentido isso, essa vibe que a gente quis colocar, é importante. É um feedback que as pessoas nos comentários falam, nossa, eu me senti na Lapa agora, eu me senti andando no Rio, me senti realmente no Rio. Então, assim, isso foi uma coisa muito, muito bacana de se fazer, porque a gente está tão acostumado nas fanfics se passarem em Londres, se passar em Miami, em Nova York. Eu já tenho um tempo que sempre tento colocar em outras cidades, em outros países também. Por exemplo, tem história em que se passa Romênia, Suécia e essas coisas muito aleatórias. Mas é o jeito que eu encontro para mudar um pouquinho a mesmice, né? E daí, quando eu levo as histórias para outro lugar, eu passo muito tempo procurando o costume, procurando o estilo, até mesmo a cena para você descrever, ela estava andando numa rua. Se você for descrever elas andando na Itália, é diferente de você descrever elas andando em Boston. Então, assim, eu acho que isso é o mais legal de escrever e é o mais importante também para levar. Eu acabei de fazer essa mãozinha de coxinha. É importante para você pegar o leitor e realmente colocar ele na cena, para ele não só ler, mas viver aquela. Nossa, que intenso! Mas viver aquele momento. Uma coisa que eu achava muito engraçada que era tipo 3 horas da manhã, porque eu gosto de ler de madrugada, né? E eu Uhum. chorava de rir sozinha. Era o pessoal discutindo a localização da onde elas moravam em Pupila. E aí todo mundo ficava tipo xingando. Agora eu não lembro se é a Camila ou se é a Lorne. E elas ficavam literalmente xingando: puta que pariu, você mora na casa do caralho. Você não poderia morar mais perto, não? E aí eu ficava rindo muito, porque, tipo, pra mim, eu não Aham. sei, porque eu não tenho essa noção. Mas, tipo, ver os cariocas comentando isso, eu chorava de rir. Eu falei, gente, deve ser. Ai, sei lá. Eu achava isso muito Essas, engraçado. essas partes é mais. Como é que eu posso falar? Esqueci a palavra? É a Gabi que fez essas partes, porque ela mora no Rio, então ela tem noção. Muitas vezes eu colocava umas paradas muito nada a ver, e ela vinha tipo, Bruna, pelo amor de Deus, tenha noção. Isso é Não geograficamente dá para colocar impossível. isso. Eu, ok, Bruna, eu pelo amor seria do Rio, você. você põe. Mas muitas vezes ela fez isso, inclusive em Sim Chef, com a parte do Masterchef em si. Ela, Bruna, isso não é viável, isso não acontece. Eu, tá bom, Bruna, eu não assisto o programa, então me ajuda. Aí, mas essa parte da localização é muito engraçado, porque mesmo eu não morando no Rio, tem as partes do Rio que eu amo e tem a Barra, que é uma das principais. Sempre Ninguém quando você gosta da quer Barra. morar na Barra, se você morar na Barra, eu sinto muito. Mas, mas essa parte que a Gabi fez dos lugares e tal, nos comentários, o pessoal reclamando. Até na história, eu acho que elas brigam também, né? Elas têm essa conversa, até por causa do o genro da Camila. Mas essa parte é crédito da Gabi. No episódio 25 que a gente teve aqui, a Gabi falou um pouco sobre Sim Chefe, né? Que se vocês ainda não leram, pausa esse episódio, vai lá ler, tá, gente? Depois você volta aqui e continua ouvindo esse episódio, porque, meu Deus, que fanfic. E, e ela comentou que ela desenvolveu a Lauren dessa história. Tipo, ela tinha. Não que ela desenvolveu. Vocês desenvolveram juntas, óbvio, todos os personagens. Mas ela falou que ela teve a ideia para essa Lauren, aí ela foi e compartilhou com você a ideia que ela tinha dessa personagem, mais da história, e ela falou que você acabou desenvolvendo bastante, quase inteiramente, a Camila. E eu queria saber como foi isso, sabe? Como você chegou apresentando essa Camila para ela, como foi o processo de criação dela, como é que foi? Conte tudo para mim. Cara, eu queria frisar como foi engraçado a Gabriela apresentando a Lauren para mim. Porque ela chegou desesperada no grupo de pupila, porque a gente não tem maturidade nenhuma para usar o privado, a gente só usa o grupo. Para qualquer coisa. É conversar, é confusão, é treta, é fofoca, é qualquer coisa. E as coisas da fanfic, que são. E às vezes a gente resolve as coisas da fanfic no privado. E ela chegou para mim no grupo e simplesmente falou assim: Bruno, eu pensei numa lore. Mas ela não falou com essa calma, ela chegou gritando, errando as palavras.
Eu pensei numa Lauren que ela vai ter isso, isso, isso de característica. Ela só falou isso. A hora que eu olhei, eu falei assim, meu Deus, essa é a Lauren. Eu amei. E a construção, e daí, depois disso, ela foi desenvolvendo mais um pouco da Lauren, e a gente foi conversando e chegando num ponto comum. E a Camila foi basicamente, gente, isso não é codependência, por favor, mas a Camila ela foi basicamente pensada em tudo que a Lauren não é. Rica, não, pobre, isso foi o primeiro ponto. Não, gente, corta essa parte que vai ficar feio. Não, mas é verdade. Porra, a menina é largada, ela sai da casa dos pais dela, ela literalmente não tem um puto no bolso, ela não tem onde cair morta, mano. É triste o negócio. Foi essa a intenção. Vamos fazer uma Camila guerreirinha. Vamos fazer uma Camila que as pessoas olhem para ela e falem assim: meu Deus, se eu pudesse, eu dava um abraço nela agora. É isso que as pessoas iriam Ela se tá comendo solidarizar. o pão que o diabo amassou. E assim, o objetivo que a gente tinha era o grande comeback dela. Tipo, como que a gente vai pegar uma pedrinha e literalmente lapidar para chegar num diamantezinho mineiro que a gente tem? E acabou que eu não tinha pensado nisso, dela ter desenvolvido mais a Lauren e eu ter desenvolvido um pouco mais da Camila. Mas pensando um pouco melhor na história, faz sentido. E, e realmente, quando a gente pegou e falou assim, vamos botar tudo que a Lauren não é. A gente fez um bolinho e falou assim, exatamente, essa pessoa sofrida que é a nossa personagem principal. E foi botando um pouquinho de, sei lá, é muito louco pensar como é que eu criei, porque realmente me pegou de surpresa essa pergunta. Mas, Gabi, vai falar? Eu lembro que eu fui te fazendo umas perguntas, eu falava assim, tá, e a Camila? Tipo, ela, o que que ela tem? Quantos ela tem? E os pais Isso! dela? Ela faz faculdade de quê? E aí você foi meio que respondendo, tá ligado? Tipo isso. Eu, gente, isso tudo Isso! foi feito em caps lock, tá? Minha parte. Eu tava desesperada, assim, de verdade. E assim, quando a Gabi me fala me traz alguma ideia ou grita alguma coisa entre desespero, que depois, primeiro ela surta, depois a gente tenta entender o objetivo que ela quer chegar. Mas eu também faço isso, então tá tudo bem, é sobre isso. E eu surto e eu vou responder a primeira coisa que vem na minha cabeça, porque às vezes essa para mim é a melhor forma de criar. Tipo, quantos anos a Camila tem? 19. Ela fazia faculdade que? Publicidade. Ela morava onde? Minas, por causa do pão de queijo. É literalmente assim que surgiu, que nasceu a Camila. E daí, quando fizemos o bolinho, colocamos ela no MasterChef, a Gabi falou assim, para melhorar a situação, vamos fazer ela ser ruim. Eu disse, ok. Ela já tá sozinha, os pais não falam com ela não tem dinheiro, ela tá ali quase que por pena das pessoas, vamos fazer o quê? Ela ser uma Pera, pessoa ruim. você esqueceu de falar a melhor parte. A cereja do bolo. Coloca ela ser chorona, entendeu? Exatamente. Eu amo o fato dela ser chorona e chorar por absolutamente toda e qualquer coisa que acontece com ela. Eu amo isso. Vamos fazer ela ser uma bagunça emocional. Eu disse, ok. Só que daí eu tomei as dores dela, porque eu sou assim, quando eu fico nervosa eu tenho vontade de chorar, quando eu tô irritada eu tenho vontade de chorar, e eu não consigo fazer mais nada, eu travo. Então, acho que é um pouco dessa experiência da Camila ser chorona, foi muito minha também, porque a Gabi sabe, eu sou muito emotiva com as coisas. Falou, foi contra o que eu falei, alguma coisa assim, eu falo, então tá bom. Mas eu passo o resto do dia com ódio. Eu tenho que trabalhar isso. Bruna chorando no canto do quarto dela, assim, não acredito. Agora, Desculpa. a gente quer saber, no caso, eu, a Natália, enfim, o Brasil, enfim. Qual foi a sua parte favorita favorito, amei, é o Jacan falando. É que ontem eu tava vendo o Pesadelo na Cozinha. Qual foi a sua parte favorita de Sim Chef, para escrever? E por que você acha que tanta gente gosta da história? Eu agindo como se eu não tivesse nada a ver com Se eu isso. não soubesse nada da história. Cara, a minha parte favorita. Que difícil. Uma cena que você falou assim, puta que pariu, eu quero muito escrever isso. Ou tipo, meu Deus, eu mal posso esperar para ver a reação do pessoal lendo isso. Gente,
perguntou pra autora errada, porque eu não lembro de nada. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Acho que uma das cenas que eu mais gostei de escrever foi a cena delas em Noronha, em Fernando de Noronha, que o casamento e a lua de mel foi uma das que, nossa, foi tipo assim, o auge que a gente queria muito, porque significava um fechamento de ciclo muito importante da história. E a primeira vez da Camila na Itália. Eu gosto muito daquela parte, porque joga mais com o lado emocional da Camila, de família, de estar inserida em um ambiente totalmente novo para ela, mas que ao mesmo tempo ela se sente bem, aconchegada e tal. Então, acho que essas duas cenas. Não dá para falar cena que vem por aí, porque esse podcast vai sair antes das cenas. Então, tem muita cena daí para frente, mas daqui para trás. Eu tô descobrindo que eu tô odiando gravar com vocês. Porque Não, vocês vocês já sabem de leram. coisas. Ai, eu sempre acho que é algo que eu não li. E aí eu fico assim, Eu te entendo, olha lá, Natália, ela porque eu xingando, tenho a olha lá, mesma ela sensação xingando, quando alguém comenta comigo, olha lá, ela xingando. porque eu não. Que, Bruna? Eu tenho a mesma sensação que você tem de que as pessoas estão falando comigo de alguma coisa que eu não li, porque eu sou autora aqui. Eu esqueço um pouco as coisas, então. Mas, Eu preciso mano, estar é que constantemente lendo. a Gabi, ela sempre fala, tipo, ela não, obviamente, sem essa autorização, ela não compartilha coisas da história de vocês comigo. E aí é muito engraçado porque ela fala, tipo, ela joga alguma bomba, tipo assim, meu Deus, eu e a Bruna, a gente tava planejando uma coisa muito dessa. E eu fico assim, o quê? Fala pra mim! E ela, não posso falar, depois você descobre, não sei o que. Daí eu fico, A garota, Gabi é a rainha não! de fazer isso. Nossa, mano, eu odeio. E aí, quando acontece, eu não sei se ainda, porque, tipo, eu fico segurando nos capítulos, porque eu leio muito rápido. Uhum. E aí, eu fico assim, será que já saiu? Será que ainda eu não li? Será que vai sair ainda? E aí eu fico muito em dúvida. E aí eu tomo no cu sempre. Não, Melhor mas ainda tá por essa. vir. Opa, tudo bom com vocês? Mas essa cena, na verdade, foi a Gabi que me falou que ela aconteceu já. Foi na briga quando a Lauren brigou com a Alessandra e a Camila brigou com a Lauren, porque ela estava emocionalmente cansada, exausta, daí acabou rolando isso e ela fez isso. Mas constantemente eu viro para a Gabi e falo assim, cara, essa parte já saiu, eu posso comentar? Porque eu simplesmente não lembro. Eu sou igual a vocês, gente. Sou leitora igual a vocês. Muito bom. Mas é péssimo. Mas a outra parte da pergunta, por que eu acho que as pessoas gostam tanto de Sim Chefe, eu acho que muito porque ela é uma história que segue a linha Cameron, mas ao mesmo tempo ela é uma história que tem muito elemento diferente e escrito de uma forma, a forma mais madura que nós conseguimos dentro de cada personagem. Da Camila, no início a Camila ela tem, eu estava até brincando com a Gabi esses dias, eu falei assim, caraca, o pessoal no primeiro capítulo falando que maturidade que a Camila tem. E chega no início da segunda fase, a imaturidade dela com a vida, com a profissão, com o momento que ela estava passando, vem à tona, as diferenças financeiras e geral entre elas vem à tona, e o pessoal fica assim, caraca, que garota doida, que garota imatura. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas gostem tanto da história, porque ao mesmo tempo que segue uma linha, ela é diferente nesses aspectos. A gente tentou ao máximo trazer a história para a realidade, porque essa diferença existe, não iria ter um casal, como é que fala, 100% maduro o tempo inteiro. Então, trazer isso, botar na realidade do autor algo que é tangível, que as pessoas, várias pessoas falam, tipo, nossa, é muito bom ler uma história em que eu posso me imaginar. Então, eu acho que esse é o pulo do gato de Sim Chefe. E a história também, né? Pelo amor de Deus, é a Chef Lauren. Então, assim, acho que esse é um dos pulos do gato, A mas moça do MasterChef. é a moça do MasterChef. E a diversidade também de elementos que a gente, de personagens e mudanças também que fizemos. Acho que isso chama um pouco de atenção. É isso. Bruna, agora uma pergunta muito importante. Responda rápido e sem pensar muito. Que história você prefere, Pupila ou Sim Chefe? Fila, Pupila? fila.
Chocada! É que O quê? Sônia e Pupila agora, destruindo lares. Não, mas é porque Fiquei eu acho chocada. que eu não consigo botar as duas, primeiro e segundo. Eu acho que Pupila vem primeiro, no primeiro lugar que as duas estão. Confuso, mas é assim que eu consigo colocar as duas. Isso não faz o menor sentido, você sabe, né? Gabi, Que para faz. você. Sim, Tem chefe, três, óbvio. Velho, tem três histórias na vida. Não custa eu perguntar, Gabi. Foi desencargo de consciência. é porque pra mim, Sim Chef tem um elemento que Pupila não tem. A Lauren de Sim Chef. Então, assim, não existe nada Gente, que eu vou barre a Lauren. deixar a chamada, que para mim deu. Cheguei no limite. Nada acima dela. Não tem ninguém acima, nenhuma personagem que eu já fiz, com ou sem a Bruna, com você, desculpa, com todo respeito. Não Não, não, existe mas eu concordo. ninguém que está acima da Lauren Sim Chef. Não Isso é existe. Eu verdade, achei gente. que a Camila de Parasitaia fosse talvez, mas não. A Camila de Parasitaia, ela não é nada. A Lauren de Sim Chef é tudo. É isso. Eu amo a Camila de Parasitaia, tá? Não me cancelem, por Deus. Mas o engraçado é que, assim, embora Pupila seja uma das minhas, a minha história preferida, a Camila de Sem Chefe é a minha preferida. Mas porque ela se encaixa perfeitamente em Pupila, na minha visão. Então, junta os dois elementos que eu mais gosto, tipo, que é uma história muito simples, rápida e objetiva, que as coisas se resolvem com maturidade e tal, mas resolvem de uma forma simples. É basicamente o dia a dia. Agora, assim, chefe foge um pouquinho da realidade, querendo ou não, né? Porque a Lauren é rica e eu sou tipo a Camila. Então, ela viaja para a Itália, então eu vou para o Rio. Então, assim, A, isso a, a Camila de Pupila. Não, a Camila de Sim Chef, ela tem a mesma energy da Ana Júlia de Pupila. Elas são. Assim, exatamente. o jeito delas, elas são meio passivas, agressivas às vezes, motivacionais e, tipo, sei lá, elas são, não sei, eu adoro elas. Elas seriam muito amigas. Fica aí uma dica, quem sabe? Eu e a Ana Júlia fazer um curso de gastronomia, talvez? Não sabemos. Mas eu acho que Pupila tem alguns porquê, tipo, tem alguns pontos que eu prefiro e Sim Chef tem outros, mas acho que Pupila real ganha. Porque tem mais a. Eu posso botar uma playlist de MPB e ler Pupila tranquilamente. Agora, Sim Chef não tem tanto. Não tem tanto, esse que tem uns funks, assim, umas músicas italianas no meio. Do nada, Ludmilla. A Ludmilla entra do nada pro churrasco, então. Eu acho que essa espontaneidade é uma das melhores coisas que tem, sim, chefe. Do nada a gente traz um personagem aleatório, vamos colocar, vamos. É isso, acabou. A Alessandra chegando com um fardinho de cerveja, tipo, elas são ricas e não precisa levar cerveja, mas ela levou, porque aqui onde a gente vai, a gente leva cervejinha, então acho que entupia. Vamos agora entrar num assunto relativamente polêmico, tá? Porque a gente sabe Oh, que não gosh. tão recentemente assim, mas enfim, ainda é uma coisa que muitas pessoas estão debatendo e pensando sobre. A Lauren deu uma entrevista no podcast da Becky G e ela falou sobre as fanfics Cameron e ela deu algumas declarações sobre como ela se sentia incomodada com os estereótipos que algumas histórias colocavam nela, como isso afetou a forma que ela se via. Enfim, a gente já sabe o que ela falou. Como você se sente sobre essa declaração dela sendo uma autora Cameron? Você vai continuar escrevendo fanfics Cameron? Você vai parar de escrever? O que você acha sobre? Ela é maluca, né? Não, brincadeira. Não, eu falei com a Gabi que eu ia responder isso, foi em off, foi em off. Mas, tá, respondendo sério agora. Quando eu assisti a entrevista que ela deu, eu estava um pouco afastada do fandom. Então, eu estava escrevendo somente Sim Chefe, estava escrevendo outras histórias com outros personagens, era um universo completamente diferente, que é The Haunting, então eu estava realmente muito afastada. Mas a declaração dela não é nem um pouco surpresa, porque ela já citou isso várias vezes, principalmente em questão do estereótipo. Inclusive, uma das vezes ela falou que não se incomodava com as histórias, porque acaba que isso é uma coisa normal no mundo dos ídolos, as fanfics e tal. Mas os limites que algumas histórias ultrapassavam. Teve
eu acho que quem está aqui há muito tempo lembra da situação do Tumblr, né? Que ela leu uma história e reclamou que colocaram ela praticamente como um homem. E muita gente faz isso. E há um tempo atrás, acaba que como é que eu posso dizer? A pouca experiência das pessoas e só ter um estilo de história para ler, acaba que você constrói um estereótipo para aquela pessoa e reproduz em toda a história. E cada vez você bota um elemento que fala, isso não vai fazer tanta diferença, mas quando a gente olha por a bigger picture, né? Você vê que criou um mundo ali, um estereótipo onde ela é uma pessoa rude e vários outros que tiram da personalidade dela que ela se sentia, quem ela se sentia, quem ela era. Então, eu acho que a entrevista foi válida, porque é como ela se sentia, isso a gente não tem nem o que discutir, mas vejo que também nunca foi assim uma coisa por mal, ser feita por mal. Vou fazer isso justamente porque vai machucar, vai machucar a Lori. Era uma coisa que as pessoas achavam que estava fazendo ok, que era ok fazer. Um tempo também atrás em que as histórias intersexuais, meu Deus, não sei se pode falar isso é polêmica, mas deu um boom, e não era a questão da intersexualidade, era a questão de colocar a Lauren basicamente como um homem. Então, eu acho que isso foi muito forte e ajudou muito a criar esse estereótipo dentro dela. E foi uma coisa ruim, mas entendo que 90% dos casos não era uma intenção ruim. As autoras não faziam isso por maldade, faziam porque era o trend do momento, porque era legal escrever, porque dava views. Não sei se é polêmico também, porque tem gente que escreve por isso, mas tudo bem, vamos entrar nesse tópico. Deva Mas, soltou aí, saiu correndo, hein, gente? opa, deixa ele tirar, pessoal. Mas eu acho que, assim, quando você olha para as histórias antigas, entra nesse discurso, entra nessa conversa que eu tô falando. Agora, hoje, não dá mais para escrever com esse tipo de estereótipo e com essa linha descuidada e insensível. Vocês têm acho que é latim. Vocês têm um episódio, né? Acho que é episódio, falando sobre fanfics intersexuais. É uma coisa que existe, assim como em Alba Her, que fala sobre a transexualidade, então não dá mais para escrever as coisas sem cuidado. Você tem que pesquisar, você tem que ir atrás. Se você quer falar Nem sobre devem, isso, né? nem Nem deve. devem. Se você quer escrever sobre isso, principalmente algo que fala sobre vivência de outras pessoas, vivências no nosso mundo atual, você tem que ir atrás. E assim, se ela já falou que não gosta, que não se sente, tem ainda, tipo, muito, muito cuidado e pense, basicamente, se é necessário escrever alguns tipos de história, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu não falei nada para ser cancelada, falei do jeito que nem cancelar vocês, porque E se realmente você for cancelada, a gente. Gabi, pega o seu pano aí, A gente passa pano. Tá passa tudo bem. pano pra você. Não se preocupe. finalmente chegou o momento da Gabi de passar pano para mim, porque ela Oh, how the tables guerreirinha. have turned. Não, mas eu realmente penso isso. Não falei isso só para não ser cancelada. É realmente a minha opinião, em palavras mais rebuscadas e sérias. Mas acho que é isso. E parar de escrever fanfic, eu já andava escrevendo outros tipos de história. Ainda tenho algumas histórias Cameron que eu gostaria muito de desenvolver como Cameron, mas não é uma certeza. Claro que as histórias que eu comecei a postar, como Quando o Segundo Sol e Satisfaction, que já estava pronta, eu vou voltar e vou terminar como Cameron. Agora, outras eu realmente não sei, mas não é só por isso, porque eu acho que as fanfics que têm respeito e que, tipo, cuidam da imagem como do personagem e do ídolo, eu acho que não são fanfics que ofendem essas coisas. São simplesmente histórias criativas, é uma forma de arte, então eu acho que isso não interferiria muito. Mas é justamente pelo tempo e os meus objetivos. Gosto muito do casal e quem sabe eu poste e escreva mais algumas Cameron.
Quem sabe? Fica aí o questionamento. Mas alguns projetos mas os projetos que eu tenho é de mudar um pouco o foco. Mas fica aí aberto. Nunca diga nunca. Falei que nunca mais ia voltar a escrever e cá estou. Então, é isso. Falando em novos projetos, né? Agora temos uma outra pergunta que eu tô querendo falar. Eu quero que vocês falem, na verdade, né? A gente, no caso eu, porque a Gabi já sabe, o que podemos esperar para o futuro, no sentido de você tá com planos aí, o que é? Conte pra gente. Ah, tem um plano principal agora, que acho que é realmente o principal e o primeiro, que vai tomar basicamente todo o meu tempo, que é cuidar de Sim Chefe, é realmente fazer toda a transformação que a gente precisa. Então, acho que os outros planos, eu tenho um plano de transformar algumas histórias para e-book. Claro que não vai ser um movimento tão grande como Sim Chefe, mas principalmente quando o Segundo Sol tenho vontade de arrumar, ela já venho arrumando, na verdade. Quero cuidar um pouquinho de All About Her, porque como eu disse antes, eu comecei a escrever em 2015, então até aqui, a gente está em 2021, muita coisa mudou, muita coisa precisa mudar, inclusive na história, e eu reconheço isso. Então eu quero cuidar um pouco dela também, para, não sei, se surgir alguma oportunidade, algum dia de publicar, mas para deixá-la como fanfic mesmo, só para estar mais certa. E eu tenho umas outras histórias que não são Cameron, que eu tenho pretensão de postar, até tinha começado a postar, mas que eu talvez troque e coloque como original para fazer um e-bookzinho, mas isso ainda estou pensando. Mas o plano principal, o projeto principal agora é Sim Chefe. Eu acho que vale a pena falar. Eu e a Gabi, a gente tem nossa, nós temos muita coisa, muito projeto que acabou ficando para trás um tempinho, e conversamos um tempo atrás, a gente decidiu que assim que acabar essa fase, essa loucura de Sim Chefe, tá? A gente vai sentar, conversar e voltar, botar no papel de novo, escrever, porque é muita coisa boa, é muita coisa bacana que a gente queria dar continuidade, e eu espero que dê certo. E eu lembro que tinha um projeto parado aí com a Natália, eu acho. Era com a Natália, né, Gabriela? Que tinha um projeto parado aqui. A Gabi me esqueceu no churrasco, Bruna, mas por Sim Chefe não tem problema nenhum. Pode esquecer eu para sempre no churrasco por Sim Chefe, entendeu? É isso. Não, Essa é a amiga, minha a gente vai voltar, vai ficar tudo bem, fica calma. E tinha um projeto aí de 3 autoras que eu conhecia, talvez eu era uma delas, e quem sabe sai do papel, né? Meu Deus, eu estou descobrindo essa informação agora, eu estou muito nervosa. Eu tô nervosa, imagina. Gente, pelo amor de Eu Deus, vocês tenho são mais calor. descuidadas, vocês são mais perdidas que eu. Eu tô falando do que a gente tinha conversado. Bruna, pra Então, mim, eu tô aquele lembrando negócio tinha disso. morrido, entendeu? Eu também, É uma gente, amiga, emoção eu tô passando mal. nova. Gente, dá até calor em mim. Eu tava pensando nisso outro dia. Se vocês quiserem, tô Vamos, aí. vamos. Eu tô aí também. Vamos, só vamos. E eu acho que esses são os projetos da área artística. Vocês estão ouvindo isso? Não, Vocês estão ouvindo? Não, não, o O quê? Rafael morrendo lá no fundo. Que ódio! Desculpa, eu tive que fazer. Porque é muito Bom, real. Bom, e agora a gente tem uma parte que a gente gosta muito de de fazer com todos os nossos convidados, que é uma rodada ping-pong. Tá. Então, essa meu rodada Deus. ping-pong, o que que é? Basicamente quando a gente se sente a Marília e a Gabriela, né? E aí a gente fala uma coisa e você fala a primeira coisa que vem à sua mente. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase curta, tanto faz. Tá. Lembra da Ludmilla, Olha só falando que tem agora. medo de moto. Nós buscamos respostas nesses zoeiras. Vida, Trabalho. Amor, Mulher. sonho, Viajar. trabalho, Nações Unidas.
Uma qualidade. Perfeccionista. Um defeito. Empurrada. Uma coisa que você odeia. Isso. Meu cérebro, pera, uma coisa que eu odeio. A Gabi. Gente, Sério, Uma coisa que... Bruna, por exemplo. Você odeia esse zoeira? minha doce metal, minha doce metal, o apelido que a Lauren chama Camila em Sinchef. Eu tive que falar. Tá tudo bem. Uma coisa que você ama. A Lauren de Sinchef. Todo mundo. Comida. Salada. Salada. Uhum, eu amo salada. Chocada. Escrita. Evelyn Hugo. Tudo pra mim, essa mulher, gente. Tudo pra mim. Se ela existisse, eu deixava ela pisar na minha cara. É, perfeito, perfeito. Bruna, a gente está chegando no fim, né? Infelizmente, porque eu gostaria muito de ficar aqui falando, inclusive vamos marcar uma chamada. Por favor. E eu queria muito que você desse, assim, a gente, né, queria muito que você desse uma sugestão para quem está querendo começar a escrever e não tem coragem ou ainda não, assim, tá esperando um sinal, alguma coisa assim. Esse sinal é você quem vai dar agora, entendeu? Então, por favor, dê uma dica sua, pessoal, para essa pessoa que está começando a escrever ou que quer começar a escrever. O sinal que a pessoa tem que ver é a vontade dela. Ela quer escrever? Esse é o sinal, o principal. Se você está com aquela ideia ali dentro, significa que seu cérebro está pedindo, bota para fora, escreve. Tem gente que escreve e fala, mas vai ficar ruim. Todo mundo começou de algum ponto. Então, assim, ninguém começou escrevendo best-sellers. Então, esse é o sinal. Você, querido, abre o Word, escreve uma cena, uma linha, um parágrafo, um personagem, só coloca para fora. Porque a história, quando ela realmente vem de dentro, a gente quer muito escrever, ela se constrói sozinha. Escrevendo, você julgando a sua escrita ruim, você julgando a sua escrita maravilhosa, só escreve, porque vai estar bom. E cuidado, o que a gente estava falando antes, cuidado com o que você vai escrever, pesquise bastante sobre os assuntos e não tenha medo de errar, não tenha medo de escrever alguma coisa que fique fora, porque isso é com o tempo, e eu e a Gabi, a gente escreve eu escrevo há mais de 10 anos, e às vezes a gente ainda dá a bola fora, então assim, acontece, é normal, não tenha medo de errar, e só escreve e bota no mundo, porque a gente está precisando de história boa, histórias que respeitem as pessoas e que mostrem um pouco da realidade. E que, principalmente, faça quem está escrevendo, no caso você, que quer escrever, feliz, porque a história é sua. Então, você tem que estar satisfeito e, por favor, tenha cuidado com o que você vai passar. Esse é o principal. Mas, fora isso, por favor, só escreva. Abra o Word e digite qualquer coisa. Mesmo se for ideias aleatórias, só digita, porque uma hora aquilo ali vai mesclar e essa história vai cair. É isto. Gente, então com essas dicas vocês já podem ir escrever. E se vocês, por acaso, acontecerem de vocês postarem, manda pra gente, que a gente quer ler. Manda aí. A gente quer. Enfim, infelizmente nós chegamos ao fim dessa entrevista. A gente está muito, muito, muito feliz de você estar aqui, Bruna, de verdade. Os últimos episódios que passaram... Volte mais vezes. A gente mencionou em todos que você... Só chamar. Foi tipo isso. Então, muito, muito, muito obrigada por disponibilizar do seu tempo, por disponibilizar da sua noite. A gente sabe que você é uma mulher ocupadíssima e você ter vindo aqui falar com a gente. Ai, cara, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, porque é muito bacana o projeto que vocês têm de falar das coisas
pontuar e sem medo de polêmica. A gente sabe, vocês gostam da A gente tem polêmica, quem não medo. gosta, quem não gosta da fofoca. Mas obrigada pelo convite, adorei. Desculpa que às vezes a dicção falha um pouco, às vezes eu me perco no que eu estou falando, mas eu tentei responder assim da melhor Foi forma. perfeito, perfeito, foi perfeito. Eu estou me sentindo muito ídolo aqui. Mas sério, obrigada pelo convite. Quantas vezes vocês quiserem, é só chamar que para vocês arranjem um tempo na minha agenda, tá bom? E cuidado que isso aí é perigoso, que a gente chama mesmo. A pessoa vem aqui uma É. vez, ela tá aqui toda semana, é tipo isso. Gente, não pode A chamar. gente vai chamar você como opinando para você ser realmente cancelado, aí vai ser legal. É o quê? É como? A gente vai chamar você para o quadro Opinando, que aí correm grandes riscos de você ser cancelada com a gente, entendeu? Adoro, pode me chamar. Pode me chamar que eu tô aqui. Antigamente a Bruna não era assim, não, tá, gente? Só pra constar. Eu adorei. A pandemia corrompeu Não, ela. os nossos leitores, quando se ouvirem esse opinando e estiver dando polêmica, meu Deus, cadê a paz daquela garota que fez as notas do Sim Chefe? Mas sério, gente, foi muito, muito, muito divertido, foi muito legal conversar com vocês. E tô falando sério, quando quiser chamar, é só chamar que estamos aí. Eu sou um pouco tímida para aparecer em Agora câmera. você que lute, porque a gente vai realmente chamar. Pode chamar. A gente vai realmente. Estamos cheios de opiniões polêmicas. Se for para debater, o que for, só chama. Mas obrigada mesmo, viu, Bruna, por topar vir, por disponibilizar seu tempo, por aguentar eu tietando você aqui, entendeu? Porque a Gabi já está acostumada comigo, mas eu acho que você não. Mas Eu só fico com muito obrigada vergonha. mesmo. Que Só nada, fico o trabalho vergonha. bom a gente enaltece mesmo, mulher. Ai, queria agradecer também aos leitores, né? Os leitores, exatamente, e os ouvintes de vocês. Porque, para dar uma força aí também, né, gente? Pelo amor de Deus, compartilha com todo mundo. Vocês não gostam de fanfic? Então dá força para as meninas, velho. Tá vendo? A Bruna falou aqui e vocês já aproveitem que a gente vai deixar o link de todas as redes sociais que a Bruna passar pra gente, né, e quiser. E a gente vai deixar o perfil dela para você acompanhar as histórias dela. Então, terminou de ouvir esse episódio, vai lá ler Sim Chefe, Pupila, All About Her, vai ler tudo, entendeu? Porque você não vai se arrepender. É isso aí. É isso aí. Obrigada, gente. Real, oficial. Não vou chamar vocês de benzinhos, porque teve um leitor em Sim Chefe que falou que é brega, quando não é a Camila falando. Então, eu nunca mais chamo as pessoas assim. Pode chamar triste. Bruna. Se foi você, eu fiquei muito chateada com você, porque eu chamo os meus leitores assim desde 2015. Então, causa uma ruptura em mim. Eu queria agradecer muito as dores de cabeça que o Rafael faz eu passar e mandar um beijo para ele, para Yasmin e para a XL, porque eles são, assim, uma das pessoas mais queridas e que mais incentivam a gente a passar. E a Gabi também, claro, que é minha coautora aí. Na verdade, autora, vamos né? marcar. Vamos marcar um super episódio com todo mundo aqui e a gente comentando e surtando. Vai ser muito bom. Nossa, vai ser demais. E obrigada também, Natália, pela oportunidade e por Perfect Me. Ai, Bruno, eu vou te bloquear. Tá desconvidado. Bom, gente, estamos ficando por aqui hoje. Se você assistiu no YouTube esse episódio, deixa o seu like, né? Ou deixa seu dislike se você não gostou, né? Dá engajamento do mesmo jeito. Comenta, divulga esse vídeo com um amiguinho que você sabe que lê as histórias da Bruna. Ou se você acha que esse amigo vai gostar das histórias dela, divulgue esse vídeo para eles também. Se você ouvir em outro lugar, siga a gente nas outras redes sociais. @cyberliterano no Twitter, no Instagram e Cyberliterano Podcast no Facebook. Então, é isso. Muito obrigada e até sábado que vem.